crê, tudo espera e tudo suporta. Porque, gente, a vida de um cristão não é nem sempre mar de rosas. Nós sabemos disso. Não é mar de rosas, porque tem todo... O diabo vem os ataques, vem os testes que a gente precisa mudar. Então sofre, mas sofre com amor. Ninguém nem sabe que você está sofrendo. Mas não é que você está sendo dilacerado, despedaçado. Porque é uma situação que você tem que romper, que você tem que vencer. Mas você tem a força e a alegria de Deus. O amor. Tá? Então você crê. Então vamos juntos fazer uma oração antes de começarmos com o ensino de hoje. Pai, eu te agradeço pela tua palavra poderosa. Ó Jesus, Salvador maravilhoso, obrigada pela sua palavra. Eu te peço, Senhor, ministra a sua palavra para que o seu povo, Senhor, receba o que cada um precisa hoje. Venha de uma maneira gloriosa, Senhor, atender toda a necessidade e responder a todas as orações e todo o clamor dos corações. E atende o clamor do seu povo hoje. Que os milagres aconteçam e todos nós dizemos amém. Aleluia. Aleluia. Então hoje nós vamos ler aqui, como eu estava falando sobre o jejum, nós vamos ler aqui no livro do pastor David sobre o jejum. Diz assim: digamos que você acabou de se comprometer a fazer uma temporada de oração no Espírito Santo. Você está faminto para conhecer a Deus mais intimamente? E para andar em seu plano para a sua vida. É tudo que você quer, o plano de Deus para você. Então você está pronto e quer se entregar ao processo de purificação do Espírito Santo, ultrapassando todos os impasses que possa encontrar. Não, eu quero romper tudo. Eu vou orar em línguas, eu quero romper tudo. É isso que ele está falando. Não, eu quero que o plano de Deus aconteça na minha vida, eu quero esse encontro, essa comunhão com Deus, então eu vou orar em línguas, não importa os impasses. Quais são os impasses? Não estou gostando de orar, não estou gostando disso, estou enjoada, eu não quero, vou embora dessa igreja, não quero saber dessa mensagem, eu vou fazer do meu jeito. É isso aí, é impasse. Vocês estão acompanhando? Você não quer porque você não quer, porque você não quer que Deus ponha a mão na tua vida. Então isso é um impasse. Mas o que acontece com aquelas áreas em sua vida onde você já foi derrotado repetidas vezes? O que acontece com aquelas obras da carne que se prenderam em todas as partes da sua vida? Aquelas que fazem você crer que nunca será melhor do que é agora e que nunca você realizará nada além daquilo que já realizou? Você sabe que tem esses pensamentos, né? Aqueles complexos de inferioridade que o diabo sabe fazer. E porque é uma obra carnal, e a gente nasceu na carne, e tivemos influência, ou sei lá, das piadas feitas em casa pela família, ou na escola, as humilhações. Então eu não sou bom disso. Gente, eu não sou bom nisso, eu não sei. Não é assim? Eu não vou superar, não sei. Então é isso aí que ele está falando. Precisamos ficar livres nestas áreas. Porque nós somos bons em tudo. Nosso espírito foi recriado na imagem e semelhança de Deus. Agora, peraí. O que é que tem que entrar na imagem e semelhança de Deus, conforme está escrito na carta aos Coríntios? Capítulo 3, versículo 18. Que nós vamos sendo transformados na imagem de Cristo Jesus, né? Nós quem aonde? É a nossa alma. Quando ela é renovada e transformada pela palavra. Você entende? A nossa alma, como eu digo sempre, ela tem que estar em uma forma como se ela fosse salva. Por isso que ela é transformada. Eu preciso cuidar da minha alma, porque senão eu vou para o inferno. Sério? É. Certo? Então, todo o trabalho de Deus é encher o meu espírito daquilo que Deus é, porque Ele é a semelhança de Deus, Ele é exatamente como Deus é, Ele é do mesmo DNA de Deus, é o meu espírito, ele tem que crescer cada vez mais para trazer esta imagem para minha alma. Então essas áreas da minha vida que trazem os impasses, eu não vou orar porque não dá, eu não vou sair disso, sabe assim? Então é a alma que está precisando de purificação.
O espírito não, porque o espírito é da descendência de Deus. Entende? Precisamos cuidar da alma. Eu tenho boas notícias para você. Jesus nos deu uma importante chave para este exato propósito. Não é uma chave muito comum. No entanto, quando uma pessoa a utiliza, esta chave irá bloquear a natureza carnal com a mesma força usada por Deus para fechar a porta da arca de Noé contra o mundo inteiro, que havia seguido o caminho da carne. Olha que comparação maravilhosa que o Espírito Santo deu para o pastor David. Deus não fechou a porta da arca e o mundo não ficou para fora? Acabou. Então existe uma chave que é exatamente isso, que vai fechar essa porta da nossa vida para o mundo. Igual a porta fechou e só foram salvas aquelas 8 pessoas, o resto tudo acabou, não foi? Então é isso que tem que acontecer. A nossa parte carnal, meus queridos, tem que acabar. Não pode mais exercer domínio sobre a nossa vida. Então essa chave é o jejum. Tem uma outra chave melhor? Felizmente não tem. O jejum é dose. Que nem eu disse, você já tentou fazer? Já, né? Você viu que é horrível e largou não. Eu que nem me fale em jejum. De vez em quando vem uma vozinha, faz jejum. Ah, nem me fale. Sai, acho que é tentação isso. Nem me fale em jejum. Gente, você tem um carro, você tem gasolina no tanque, você pode pegar seu carro e sair por aí, você tem até um dinheiro na carteira, um cartão, né, gente? Tem um fundinho lá, dá pra usar. Você tem amigos. Mas, gente, sem comida, que chato. Como é que você vai ter prazer com os seus amigos sentado com a barriga vazia? Você não vai achar graça, você não vai ter assunto. Porque quando você reúne os amigos, gente, é mesa farta. Vamos rir, vamos beber, vamos comer. Não estão precisando disso. Estão acompanhando? Faz um jejum de verdade e vê quem você é. Você vai ver você morrer. Você vai ver você ficar sem graça. O mundo não tem graça. Vou passear no shopping, não posso comer. Não posso tomar um sorvete. Não posso fazer nada. Eu não vou lá para a loja, nem quero comprar nada também. Eu vou lá só para comer algum negócio. Senão eu não vou. Então não tem graça. E é isso que Deus quer mesmo. Nós temos que morrer. Nós é que temos que ter esse domínio, como o apóstolo Paulo ensina aqui para nós, nas cartas, sobre a vida dele. Bom, eu passo fome porque eu quero, não porque eu estou faltando comida na minha casa. Eu posso comprar a comida que eu quiser, mas eu passo fome porque eu quero. É isso que Deus quer. Deus não quer miséria de você não ter o que comer. Ai, que fome. Vou beber água porque não tenho o que comer. Vou encher minha barriga de água porque assim eu dou uma enganada. Não, não é isso. Porque eu não tenho um centavo para comprar. O meu celeiro está vazio, então você está na maldição. Você não está na bênção. Está acompanhando? Agora o meu celeiro está abarrotado, mas eu não vou comer nada. Pode pôr a mesa que for na minha frente, o banquete, eu não vou comer nada. É porque eu quero. Mas aí você fica tão murchinho, sem graça. E é isso que tem que ser. Sem graça pro pecado. Acabou. Você não vai pecar, você vai crescer espiritualmente. Gente, faz favor, tem uma unção aqui de fazer jejum? Ah, você vai ver, depois você acostuma a fazer jejum, uma vida de jejum e oração. É muito bom, porque você nunca vai ser derrotado pelo diabo, tá? Por que as pessoas param de jejuar? Porque não quer mais avançar no espírito, quer ficar na carne, enganado, e vai perdendo a presença de Deus, certo? Então a chave é jejum. Veja, se você aprender como bloquear a sua carne, você bloqueará Satanás. Ei, glória! Não adianta você, sai diabo, né? O diabo não sai não, tá certo? Então tá cheio de gente enganada por aí no corpo de Cristo, mandando o diabo embora, em vez de estar jejuando e orando em línguas. Aí que o diabo não vai mesmo ter mais vez. Por quê? Ele não tem vez na tua vida. Não é o máximo isso, gente? Porque o único poder que ele tem é através da sedução e da manipulação da sua natureza carnal, que inclui o âmbito mental e emocional, juntamente com o corpo físico. Emoção e sentimento. Ai, gente, não tem aquela gente que é muito melindrosa? Tipo, fecha a porta. Falou pra fechar a porta. Já fica, por favor, dá pra você sentar. Ai, mandou mudar de lugar. Ai, não gosta de mim. Epa, isso é melindre, coisa da carne. Esse milindre não tá andando com o diabo. Ele vai, gente, sentar e espora. Vocês estão acompanhando? Porque gente que tá no espírito não fica com milindre nenhum.
Levanta a cabeça e sai andando. Vocês estão acompanhando? Tem que jejuar, tem que orar muito em línguas. Vai ficar forte. Senão o diabo vem, gente, já dá uma rasteira. Na hora que você está mais servindo a Deus, lá vem o diabo. Às vezes você pode não gostar, mas e daí, ó? Que se dane. Tá certo? Tá abençoado, tá perdoado. Em nome de Jesus, não me afetou. Tá valendo? Amém. É assim que serve a Deus. Senão não dá para servir. Porque nós temos sentimento e emoção. Mas isso tem que estar equilibrado no espírito. Tá valendo? Deus me apresentou ao jejum durante um momento em que eu havia encontrado um impasse em minha vida de oração. Eu estava tão faminto por Deus por causa da oração em línguas que queria encontrar maneiras de me aproximar dele. Durante este tempo, o clamor do meu coração era: ajude-me a produzir algo para o reino, no próximo mês ou no outro, Pai. Eu tenho que ver algo palpável. Eu percebi rapidamente que um impasse era superado com mais facilidade quando eu jejuava. Além disto, as obras da minha carne vieram à tona muito mais depressa também. Se você começa a jejuar, começa a aparecer as obras da carne. O que você é, você vê, você percebe. E você vai lidar com isso e vai ficar livre. Porque senão não percebe, é cegueira mesmo, ninguém se enxerga. Mas vai jejuando e orando em línguas, vai percebendo. Eu aprendi que o jejum acompanhado de oração multiplicava o que já estava em mim. A primeira vez que jejuei, tive resultados maravilhosos. Mas assim que saí do jejum, tudo na minha vida passou a dar errado. Eu saí de um longo jejum, que eu chamo de uma temporada de busca, e depois disso ia cambaleando aos cultos. Os meus joelhos estavam fracos e não eram por falta de comida. Eu quase não conseguia pregar. Parecia que a unção de Deus havia me deixado. Quando eu impunha as mãos para orar para as pessoas, elas não caíam no poder de Deus, nem se um raio as atingisse. Além de tudo isso, estávamos com dívida de um mês. Eu me recolhi para jejuar e orar, e saí deste tempo de oração, me vendo em mais dívida do que antes. Eu disse para Deus: o mínimo que você poderia fazer seria pagar as contas, sobrenaturalmente, enquanto eu estou na sua presença. Ah, beleza. Você não sabe que o jejum é para a sua carne? Não é para Deus pagar as suas contas? Não é para Deus ficar fazendo milagre aí? Isso é outra coisa. A gente distorce tudo, né? Eu estou num baita sacrifício aqui, Deus não faz nada. Então tá errado esse pensamento, né? Ai, Deus, olha como eu estou passando fome. Ixi, não é nem por aí. É pra você não pecar mais. Você sair dessa condição e entrar noutra. No espírito. Eu estava começando a ficar nervoso com a situação e raiva estava se levantando em meu interior porque eu queria saber o porquê. Então eu comecei a ver claramente. Entendi que durante o jejum, certas áreas da minha natureza carnal que não haviam sido mortificadas no passado estavam se levantando. Raiva e conceitos errados de doutrina, etc. Quando estas obras da carne começaram a aparecer, a unção parecia ser menor, mas na realidade estava maior do que nunca. É isso que Paulo quis dizer quando falou em essência. Pois eu prefiro ter a glória nas minhas enfermidades ou fraquezas, porque quando não posso depender da minha carne, dependo do Espírito Santo. Eu prefiro ter glória nas minhas fraquezas para não depender da minha carne, mas do Espírito. Eu não posso fazer, mas o Espírito vai fazer. Quando nos sentimos fracos em nossa força natural, é quando geralmente estamos fortes, porque áreas da nossa carne que não foram mortificadas estão passando pelo processo de morte. Você está jejuando? Áreas do caráter da vida carnal estão passando pela morte. Parece que não está acontecendo nada, por isso que eu não jejuo. Não está fazendo, só estou passando fome. Não, você está mudando muito. Coisas que são raízes da sua vida estão sendo tiradas, elas estão morrendo. Oração e jejum em combinação ajudam a fazer com que as obras da carne sejam iluminadas em nossas vidas com mais rapidez. Eu começo a ver o que eu não posso ser e o que eu sou de errado. Testes e tribulações também as trarão para a luz, mas eu prefiro não esperar pelas tribulações. O jejum e a oração permitem que o Espírito Santo revele aquelas coisas escondidas nas trevas e lide com elas antes que as tribulações venham. Eu estou jejuando,
tudo que está escondido da minha vida aos meus olhos, que eu não percebo e é pecado, é raiz da minha vida. Então, eu estou jejuando, ela vai trazer luz para aquilo, para eu ficar liberto. Em vez de eu sofrer a tribulação para ficar liberto daquele horário. Não preciso passar por tribulação para ficar liberto das minhas obras carnais. Isso faz com que o nosso caráter seja fortalecido. Porque nós temos muitas falhas de caráter. Então, o jejum vai ajudar. Principalmente parar de contar mentira. Mentirinha, besta, não pode. Porque se eu vou contando mentira, eu não vou acreditar que Deus não mente. Deus falou que ia me dar, ele não vai dar. Ele não vai me curar, ele não vai me abençoar. Entende isso? Porque eu vivo mentindo. Como é que eu vou acreditar que o que Deus está falando aqui é verdade? Ele também pode dar uma mentidinha. Não. Estão acompanhando? Em Mateus 17, encontramos algo que nos revela o que Jesus ensinou aos seus discípulos sobre o jejum. Jesus subiu ao que chamamos de Monte da Transfiguração, acompanhado de Tiago, Pedro e João. Lá ele teve uma visitação de Deus. Depois disso, ele instruiu os 3 discípulos para não contarem a nenhum homem sobre o que haviam visto. Então eles deixaram a montanha. Enquanto isso, os outros discípulos estavam tentando expulsar um diabo do filho de um homem no vale daquela montanha. Os discípulos já haviam expulsado diabos antes sem nenhum problema, mas agora eles haviam encontrado um diabo que não queria sair daquela pessoa. Enquanto eles estavam tentando sem sucesso, uma multidão se reunia em volta deles. Os discípulos estavam provavelmente se sentindo frustrados, nervosos e envergonhados. Esta foi a situação com que Jesus, Tiago, Pedro e João se depararam quando voltaram da montanha. Então ele vai citar aqui essa passagem. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele, de Jesus, um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas essa casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Então este homem veio a Jesus e disse: Senhor Jesus, por favor, tenha misericórdia de meu filho. Ele está louco, está fora de si, com frequência um espírito lança no fogo. Eu o trouxe até aos seus discípulos, mas eles não puderam libertá-lo. Note como Jesus respondeu aos discípulos: geração incrédula e perversa, por quanto tempo vos sofrerei? Em outras palavras, por quanto tempo eu terei que fazer isso por vocês? Jesus não teria dito isso se não expressasse que seus discípulos expulsassem aquele diabo. Jesus repreendeu o diabo e este deixou o menino. Então os discípulos fizeram o mesmo que eu teria feito. Eles vieram até Jesus em particular e disseram: por que nós não podemos expulsar aquele diabo? Eu, com certeza, não teria gritado essa pergunta em meio à multidão, porque Jesus provavelmente responderia gritando: por causa da sua incredulidade. Eu ia ter vergonha de falar: por que eu não consegui? Porque você é incrédulo. Ia ficar chato no meio da multidão. E eu, discípulo, incrédulo? Observe novamente a resposta de Jesus no versículo 20. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Jesus disse que a razão pela qual o diabo não deixa aquele menino era a incredulidade dos discípulos. Então ele disse que se eles aprendessem a lidar com aquela incredulidade, eles poderiam dizer a um monte: levanta-te daqui, e ele os obedeceria. Finalmente, Jesus disse algo completamente incrível: nada será impossível para vocês.
O que Jesus estava dizendo é que se eu aprender a lidar com aquele tipo específico de incredulidade, eu tenho uma promessa dele de que nada será impossível para mim. Se eu crer, eu posso ter. Se eu for incrédula, eu não vou ter. É isso que é a essência desta passagem toda. Quando eu descobri esta verdade, eu queria saber a que tipo de incredulidade Jesus estava se referindo aqui, para que eu pudesse reconhecê-la e lidar com ela. Então, comecei a tentar descobrir a que tipo de incredulidade Jesus estava se referindo. Descobri que é um tipo sutil de incredulidade que pode nunca ser notada pelas pessoas no decorrer de suas vidas. Se os discípulos soubessem por que eles não conseguiram expulsar aquele diabo, porque eles teriam perguntado a Jesus então. Eles não sabiam, então perguntaram a ele. Eles não sabiam que eles tinham esta incredulidade. Nem imaginavam que era incredulidade. A incredulidade não traz milagres, não traz bênçãos, não traz resposta de oração. Tá valendo? Então é sutil, não é? Eu tô aqui, ó, certa de que eu creio. E na verdade não. Não é sério isso, gente? Esta incredulidade sutil é uma barreira que o impede de sair da bagunça que está em sua vida ou de realizar algo que Deus queria que você realizasse. Enquanto aquela barreira estiver lá, todos os anos serão iguais, até que um dia você perceberá que 5 anos se passaram e a sua unção não mudou. Aliás, nada mudou. Você é o mesmo que era há 5 anos atrás. Não acontece nada. Por quê? É incrédulo. Tá chocando aí na vida porque é incrédulo. Ai, não diga isso. É o que eu tô lendo aqui, certo? Por quê? Porque você continua operando atrás de uma barreira invisível que está em sua vida sem você saber. E mesmo que você soubesse, não conseguiria quebrá-la com sua própria força. Deixe-me explicar melhor através de uma situação hipotética. Suponha que 5 crianças aleijadas e deformadas em cadeiras de rodas são levadas ao meu culto. Seus braços e pernas são tortos e suas cabeças inclinadas para um lado. Eu entro e ao começar a pregar vejo estas 5 criancinhas. Eu não posso culpá-las por não estarem curadas devido à incredulidade delas. Isso não diz respeito à fé delas. Eu também não posso dizer que não é desejo de Deus curá-las, porque mesmo quando os discípulos não puderam expulsar aquele diabo, Jesus mostrou a sua vontade quando ele o expulsou. Deus quer sempre, tanto que Jesus mostrou. Vocês não conseguiram aqui, ó, é possível, ele fez. Então vou até elas e imponho as minhas mãos. Uso de toda a fé que tenho em meu interior. Busco em toda a célula e fibra do meu ser a fé para derramar sobre estas crianças. Mas mesmo assim elas não são curadas. De repente, Jesus, em seu corpo glorificado, entra naquele local. Eu digo, Jesus, quero lhe fazer uma pergunta. Jesus diz, espera um pouco, irmão Robertson. Então ele vai até as criancinhas e as cura facilmente. Ele vem até mim e diz, você tem uma pergunta? Sim, eu tenho. Por que você não curou aquelas crianças quando eu orei por elas? Você acha que Jesus vai dizer algo diferente daquilo que disse aos seus discípulos? Não. Ele olha para mim e diz a mesma coisa. Elas não saíram curadas de suas cadeiras de rodas por causa da sua incredulidade, Senhor Robertson. Eu protesto, Jesus. Isso é impossível. Se existe alguma maneira para ter mais fé, eu já teria. Eu já me virei do avesso, busquei em todas as minhas células. Como você pode dizer que elas não foram curadas por causa da minha incredulidade? E nós ainda vamos discutir com Deus, né? Que é assim que é. Porque existe um tipo sutil de incredulidade que você não conhece, irmão Robertson. Jesus fala, existe. É bem sutil, né, gente? Pelo amor de Deus. Existe uma coisa que descobri sobre Jesus, meu mestre. Ele nunca mostra um problema sem me dar uma resposta antes que o ensinamento acabe. Não é suficiente mostrar um problema. Eu preciso de uma resposta. Deve existir uma maneira para que eu possa lidar com aquele tipo sutil de incredulidade, para que não seja impossível para mim.
E é aí que entra o jejum, tá, meus queridos? Porque você vai morrendo para a carne, a fé vai aumentando, o seu espírito vai crescendo, e é de lá que vem o poder. Não é da alma e não é de nenhuma parte carnal. Então vamos entrar num jejum aí e orar em línguas para melhorar. Ai, mas eu não posso jejuar. Oh, desculpinha farrapada. Vai no seu nutricionista, no seu médico e vê o que você pode tirar. Carne é a primeira coisa. Os banquetes é a primeira coisa. E vai comer o que você não gosta. Não desce pela goela abaixo. Não come. E se beber água, vai vomitar. Que vomite. Carne maldita. Estão acompanhando? Vai ter chilique? Que tenha. Você vai morrer, carne. Você não vai me dominar mais. Tá? Ah, não é porque eu estou trabalhando pesado que eu não posso jejuar, porque eu vou desmaiar. Se você estiver sozinho no lugar, você vai desmaiar? Não, te garanto que não. Se tiver umas 3 pessoas, você vai. Que é para chamar a atenção. Estão acompanhando? Essa carne é maldita. Tá valendo? Precisa jejuar. Precisa. Ninguém vai passar mal se comer uma batata cozida. Todo dia almoço e jantar. Uma cenoura. Chuchu pior. Alface medonha. Tira tudo. Bebe água. Tira pão. Que diz que agora carboidrato, não sei das que, farinha, sei que lá, que também não é bom. Então não come. Tá valendo? Ah, mas eu começo a ter chilique. Chilique é a tua carne. Ela quer te dominar. Ela diz pra você que você precisa. Você não precisa. Você que vai dominar ela. Cala a boca, fica quieta aí. E o pastor David dá exemplo daquele amigo dele, o tal do Earl, não sei das quantas, que eu esqueci o sobrenome, que era lenhador, cara. Ele fazia jejum só água e ia cortar árvore, jejuando. Então não é o jejum que te deixa fraco, não. Muito pelo contrário, ele te deixa muito forte. Tem que dominar a carne. Tá valendo, queridos? Não, mas eu tô comendo esse arrozinho. Vai com esse arrozinho pra lá, senhor. Não é pra comer arroz. É jejum, é abstinência. Abster-se. Jejum quer dizer abster-se. Você vai ver que é ruim mesmo. Pra você ver. Como essa carne, ela nos domina. Vai começar a ficar livre de tudo que é raiz de coisa na sua vida pra você servir a Deus. E tem mais. O pastor dele disse que quando ele ficou ele ficou uns 7 anos sem orar, ler Bíblia, só pregando 40 vezes por mês. Com o avião dele. Deus falou um dia pra ele, para já com isso. Ele cancelou a agenda dele, que era com a Marilyn Hick, esses livros que a gente traz aqui, da Marilyn. Ele estava pregando com ela direto. Com o avião, hein? Pra cima e pra baixo. Deus falou, você vai cancelar tudo, você vai depender de mim agora. Ele disse, eu não cantava nem ler Bíblia, não conseguia ler Bíblia. Nem nada. Ele fez um jejum sério. Ele ficou 7 dias deitado no sofá, só bebendo água. E assistindo televisão, porque Bíblia ele não conseguia abrir. Depois do 7º dia começou a vir vontade de ler Bíblia, começou a ler Bíblia, começou a voltar para a oração, e aí que ele pegou firme. E daí em diante, já tem algumas décadas, ele foi viver da dependência de Deus, e nunca mais da alma, da carne. Tá valendo? Quem não jejua, gente, dá brecha pro diabo, hein? Não cresce espiritualmente e acha ainda que tá bem. Por isso que ele disse, é sutil. É uma incredulidade sutil. Que a gente se confunde com as obras. Faça uma coisinha boa para um aqui, faça outra coisinha ali, faça alguma coisa para a igreja. Deus não está olhando para isso. Está valendo? Porque Ele quer nos capacitar para fazer a obra dele, não a nossa. A nossa é o quê? Eu venho aqui, tiro essa cadeira, põe ali, sabe? Vou ali, não sei o quê, faço outra coisa. Isso é obra nossa. Não precisa nem ter Deus, você faz. Agora a unção é dele. Ele que põe para acontecer. Valeu, queridos? Com toda a glória a Jesus. Senhor, dá-nos a gloriosa revelação, Senhor, da sua palavra. Faz com que o seu povo veja, entenda e receba, em nome de Jesus. E atende, Senhor, a necessidade de cada um. Responde às orações de cada um e nós te louvamos. Faça, Senhor, com que todos saibam o que são em ti e o que a sua palavra é neles. Aleluia, e nós te agradecemos, porque a tua palavra, Senhor, é joia preciosa. Amém. Aleluia.